Escola é um tema que tem sido muito debatido, né? A gente tem vários exemplos de outros países no mundo inteiro mantendo escolas abertas, mesmo no lockdown, justamente por causa disso, né? Se percebeu em vários estudos que as crianças pegavam menos Covid na escola do que em casa, né? Do que nas famílias, nas crianças que ficaram dentro de casa com suas famílias. Por quê? Porque os pais saem para trabalhar, os adolescentes e adultos saem para visitar outras pessoas e traziam Covid para dentro de casa. Então, na França, na Austrália, na Noruega, na Inglaterra. Na Inglaterra, no lockdown de dezembro, novembro, dezembro, eles fizeram o bloqueio nacional, como eles chamam, lockdown, mas mantiveram as escolas abertas. E a taxa de transmissão da doença em adultos caiu, mesmo com as escolas abertas. Ou seja, manter as escolas abertas não interferiu em manutenção ou aumento do número de casos, na experiência deles, assim como em várias outras experiências. Alguns questionamentos, algumas perguntinhas os pais precisam se fazer nessa decisão de levar ou não o filho para a escola. Sempre deixando claro que isso é a decisão da família, né? A escola está lá, ela é segura, dentro realmente de todas as normatizações exigidas. Se isso for seguido, realmente é mais seguro. As crianças lá dentro, elas seguem os protocolos. Para a nossa surpresa, as crianças, elas se adaptaram muito bem ao uso de máscara, mais do que até muitos adultos, a gente tem visto isso na prática. E aí o pai e a mãe, na sua decisão, vão ter que se fazer alguns questionamentos. Meu filho é uma criança saudável ou é uma criança que tem alguma doença de base? Um cardiopata, um pneumopata, um diabético, né? Alguma doença que leve a algum grau de imunodeficiência. Não, meu filho não tem nenhuma doença de base, ele é uma criança saudável. Ótimo. Primeiro ponto para ir para a escola, né? Segunda pergunta, meu filho está adaptado ao ensino remoto? Ele se adaptou bem, ele está feliz, ele não quer ir para a escola, ele está tranquilo, ou ele realmente precisa dessa interação social, das aulas presenciais, que a gente sabe que essa interação social para crianças e adolescentes é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo, intelectual, neurológico, psicológico, né? Então, segunda pergunta. Não, meu filho não quer voltar para a escola, ele está bem adaptado ao ensino remoto. Então, vocês vão discutir com o filho de vocês a decisão do retorno escolar, né? Terceira pergunta, meu filho faz uso de algum medicamento que diminui a imunidade ou que possa prejudicar a evolução dele na escola? Né? Então, sempre tudo isso é importante conversar com seu pediatra. O que a gente pode dizer é que a maioria dos pediatras realmente estão muito preocupados com essa ausência escolar presencial, principalmente na rede pública. Essas crianças já estão sem escola há um ano, para um ano, dia 17 de março. As escolas da rede privada voltaram em meados de setembro, né? Tiveram as férias de final de ano e agora voltaram em fevereiro. E isso realmente fez diferença, esse retorno escolar. A gente percebe que muitos estudos aqui e fora daqui já estão demonstrando crianças com distúrbio de ansiedade, sinais depressivos, que a diminuição das atividades ao ar livre e a diminuição da interação social são fatores importantes para desencadear esses sinais e sintomas depressivos e ansiosos. Então, assim, são essas perguntinhas. É saudável? Está adaptado ou não ao ensino remoto? Meu filho mudou de comportamento durante a pandemia? Durante o ensino remoto? Diminuiu a qualidade de aprendizado? Ele não consegue se concentrar? É uma criança que está mais... ou talvez agressiva, ou mais relaxada, não está conseguindo se alimentar bem, ou está se alimentando mais do que o normal. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Sempre pensando que o benefício da aula presencial realmente é de grande monta para essas crianças. Mas tudo tem que ser pesado e individualizado. Não tem uma receita de bolo, né? Tem que ser pesado e individualizado. Uma mãe mandou uma pergunta para a gente, perguntando se crianças com síndrome de Down, elas têm mais risco se contraírem Covid. E quer saber se deve mandar o filho para a escola ou não. Teoricamente, teriam, porque eles têm uma síndrome genética que cursa com algum grau de imunodeficiência. Tem alteração na epitélio ciliar, que pode ter mais infecções respiratórias, né? Teoricamente. Mas conversando com colegas que atendem, que têm ambulatórios e consultórios específicos de síndrome de Down, eles disseram que na prática não aconteceu casos graves de Covid em crianças com síndrome de Down. Tiveram vários casos de crianças com síndrome de Down com Covid que evoluíram como um resfriado comum sem gravidade.
Então, é realmente fazer a perguntinha. Meu filho está bem em casa, sem interagir com as outras crianças, sem ir para a escola. A gente está aqui para a síndrome de Down. Todo estímulo é muito importante, né? Para o desenvolvimento, para cognitivo, intelectual, motor, né? Então, isso tem que ser pesado com a família e, sim, discutido com o pediatra que acompanha a criança. Na teoria, teria mais risco. Na prática, a gente não está vendo isso no dia a dia.